Então, como a formação do polímero? Para se formar um polímero, eu vou precisar de um processo que a gente chama de polimerização. Então, basicamente, processo pelo qual os monômeros, ou seja, aquele único mero, são ligados uns aos outros para gerar grandes cadeias compostas por unidades repetidas. Na maioria das vezes, são classificados em dois tipos de reações, tá? Então, a gente tem a reação por adição e a reação por condensação. Mais na frente, a gente vai falar desses dois tipos. E na produção, eu posso ter, quando eu utilizo somente um único tipo de monômero, eu vou formar um homopolímero. Se eu utilizo dois ou mais tipos de monômeros, eu formo um copolímero. Pelo fato de ser formado por um único polímero, por um único monômero, perdoe, vai ter determinadas propriedades. Formado por dois ou mais, outras propriedades. Então, a formação do polímero, ou como ele vai ser formado. Então, por exemplo, a gente viu lá que a questão de os metais apresentam uma certa cristalinidade. Os polímeros também vão apresentar uma certa cristalinidade. Tá? Não serão classificados como cristalinos, mas podem ser classificados como semicristalinos. Não pode-se atingir cristalinidade. E quando eu tenho um elemento formado por um único tipo de monômero, eu tendo a aumentar a cristalinidade. Tendo cristalinidade maior, vou ter algumas variações nas propriedades. Tá? Então, isso vai estar intimamente ligado ao que se quer utilizar. O copolímero, por exemplo, eu posso fazer um copolímero de polietileno mais polipropileno, ou melhor dizendo, polipropileno mais polietileno, e ter um elemento que antes era relativamente rígido, posso tê-lo mais flexível. Posso passar a ter um polímero que apresenta relativamente baixa resistência ao impacto, e quando eu coloco pedaços de polietileno dentro, enxerto o polietileno dentro, passa a ter elementos que vão apresentar uma maior resistência ao impacto. Por exemplo, aquelas formas de fazer gelo, faz de conta que isso é forma de fazer gelo, que normalmente a gente aplica uma força de torção para tirar o gelo de dentro da forma, é feito por um copolímero polipropileno polietileno. Se ele fosse feito somente de polipropileno, muito provavelmente a vida útil dele seria bem menor, porque essa estrutura polipropileno polietileno possui uma maior resistência ao impacto, principalmente em baixas temperaturas. Então, o polipropileno, nem tanto, então por isso se romperia com maior facilidade. Temos aqui, como foi dito no slide anterior, nós temos polimerização por adição e polimerização por condensação. A polimerização por condensação, ela se caracteriza por uma reação em estágios. Então, basicamente, consiste na formação de polímeros através de reações químicas intermoleculares que ocorrem passo a passo e que podem envolver mais do que uma espécie de monômero. A principal característica: existe geralmente a formação de produto de baixo peso molecular, como a água. Aqui faltou um parênteses. Que é eliminada ou condensada. Se ela é condensada, então vem o nome da polimerização. E nesse caso aqui de polimerização, obrigatoriamente tem a necessidade da existência de grupos funcionais. E o que vem a ser esses grupos funcionais? Temos aqui 4 exemplos. Tá? Grupo carboxila, que é C-O-OH, grupamina, NHHA, grupo carbonila, C-O, e grupo hidroxila. E as etapas dão, primeiro, separação dos grupos funcionais. E a segunda etapa, eliminação formação dos elementos de baixo peso molecular. Então vamos imaginar aqui o seguinte, que tem uma formação da poliamida 66, que basicamente é o nosso querido e adorado
nylon. Bom, então... Opa, cheguei, caneta. Então, basicamente, para se ter a reação de polimerização por condensação, é necessário que eu tenha essas duas etapas separadas. Então, tem a separação dos elementos dos grupos funcionais e a separação dos elementos de baixo peso molecular e formação do polímero. Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui nós temos a poliamida 66, que é o nosso popular nylon. Então, aqui eu tenho um grupo que a gente chama de grupo amina. Esse carinha aqui está de um lado. E do outro lado, nós temos o grupo carboxila. Então, o que é que vai acontecer? Aqui, o OH. Então, se eu tenho hidrogênio de um lado e a hidroxila do outro, juntando esses dois, o que é que eu vou formar aqui? Nossa querida e adorada água. E, ao mesmo tempo, eu vou deixar esse nitrogênio reativo e esse carbono reativo. Então, o que é que vai acontecer com essas duas moléculas? Vão se unir. Então, eu formo um nylon, a poliamida 66, que é formada a partir, vamos lá, vou tentar falar isso aqui, hexametilenodiamina e com ácido adipina. E eu vou gerar água, porque se chama poliamida 66. Se pegar aqui esse nitrogênio, contando para cá, eu vou ter 6 carbonos, contando aqui para o outro lado, 6 carbonos. Então, aqui eu tenho a formação do nylon. Isso aqui é uma polimerização por condensação, porque eliminei elemento de baixo peso molecular aqui, que é a água. Outro exemplo do famoso, internacionalmente conhecido, PET, que é o polietileno tereftálico ou tereftalato, tá? Então, basicamente, o PET é formado pelo etileno glicol e o ácido tereftálico. Então, de novo, o hidrogênio de uma hidroxila reage com a hidroxila do grupo funcional e daqui eu tenho a saída da água. Então, esse cara aqui é o PET. Toda vez que você for tomar um refrigerante, pode reconhecer a funcionalidade desse carinha aí. Então, isso aqui é um poliéster também, tá? Borracha. Então, tá o PET. Outros elementos que podem ser feitos por esse processo: resina fenolformaldeído, que é a popular baquelite, poliéster, policarbonato, poliamida. Então, tem uma série de plásticos que são produzidos a partir desse processo de polimerização por condensação. A polimerização por adição, ela não vai ter a formação normalmente não tem a formação de subprodutos, e ela tem estágios determinados. Então, vou ter uma iniciação, uma propagação e uma terminação. Então, basicamente, vai como se fosse ocorrendo um encadeamento dos monômeros. Então, imagine como se fosse uma locomotiva e essa locomotiva fosse adicionados vagões de trem. Então, você vai tendo o crescimento da molécula feito com a inserção de partículas de monômero. Então, basicamente, seria algo do tipo, onde eu tenho um elemento, outro elemento, e a partir daí eu começo a sair juntando um elemento ao outro. Em outras palavras, pegando de novo aqui a formação do polietileno, tem aqui o eteno, coloco um radical reativo, que a função desse radical reativo é quebrar essa dupla ligação. Então, ele se liga à cadeia
quebrou essa duplicação e torna este daqui também reativo. Aí da mesma forma, esse daqui, que já está reativo, reage com outro que não está reativo, e aí vai, como se fosse fazendo uma espécie de reação em cadeia. Então, cada um radical vai se unindo ao outro e a cadeia vai crescendo. Só que, de acordo, coloquei um elemento para iniciar. Enquanto isso daqui não acabar, o que iria acontecer com essa cadeia? Iria crescendo até, vamos supor que tivesse reagente suficiente e infinito, de forma infinita. Então, a reação iria continuar. Só que, eventualmente, a gente precisa controlar o tamanho dessa cadeia polimérica. Então, faço ela crescer e também vou fazê-la terminar, porque eu jogo um outro radical que ele vai fazer o quê? Encerrar a reação. Então, o que é que acontece? Eu tenho o início com radical, o crescimento com as moléculas reativas, umas se ligando às outras, e no final jogo um outro elemento que é para encerrar a ligação. Então, termino tendo no final um elemento colocado para acabar com toda as ligações, acabar com a reação. Então, por isso que ela funciona com iniciação, propagação e terminação. Tudo feito através de... Normalmente, essas polimerizações ocorrem em reatores e se controla a temperatura e pressão, bem como, obviamente, a quantidade dos elementos colocados dentro do reator.